noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vocês também que nos assistem pelas redes sociais e a todos vocês que estão aqui presentes. Gostaríamos de pedir para que colocassem o celular no modo silencioso, para que a gente possa se concentrar melhor e permanecer em prece. Temos venda de lanche e livros na recepção, que ajudam na manutenção da nossa casa bendita. Temos também doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim também como é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. E mais informações você pode passar na recepção, que eles lhe darão todas as informações necessárias. E além disso, também a gente recebe doações de ração para pets e alimentos nas caixinhas que estão lá na entrada do centro. Mais informações de como colaborar com a campanha de amor em Quatro Patas e a assistência social do Centro Espírita com qualquer trabalhador ou na recepção. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar sempre na recepção para confirmar a marcação do seu passe, para que não tenha nenhum atropelo depois na hora da contagem dos passes. E para quem tem interesse, temos estudos permanentes, informações também na recepção sobre os estudos, e eles retornaram em fevereiro. A partir de fevereiro começarão todos os estudos, os presentes e os online. O atendimento fraterno acontece todos os sábados, a partir das 4h30, com agendamento na recepção. E a gente tem um aviso especial. A gente vai fazer um café com afeto no dia 1º de fevereiro, a partir das 6 horas, depois da nossa palestra. Venham fazer parte desse momento de confraternização e ajude a manter nossa casa aberta. Ingresse na recepção e com os trabalhadores da casa. Então nós vamos fazer a nossa leitura inicial do livrinho Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. 202. A riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento é pobre. Mas aquele que mesmo pouco ou nada tem, sabe doar-se em ajudar ao próximo, esse é rico, imensamente rico. Então, após essa mensagem, que assim desejar, vamos fechar nossos olhos, vamos rogar a Jesus Cristo e a toda a espiritualidade benfeitora dessa casa de Sheila, que eles possam higienizar todo o nosso corpo físico e espiritual. Eles possam também socorrer todos aqueles irmãos que conosco vieram e aqueles que foram programados para serem auxiliados na noite de hoje. A espiritualidade bendita que conduz esse trabalho possa iluminar a mente, o coração, e que as palavras que a nossa irmã Adriana e lá irá proferir sobre o Evangelho de Jesus possa abrir nossas mentes, os nossos corações e repassar o melhor entendimento ao qual precisamos. Jesus amado, Jesus querido, nos ilumine, nos proteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa,
dar início à nossa evangeliterapia de hoje, fazendo a leitura e o comentário e estudo do Livro dos Espíritos, questão número 45, dando continuidade aqui ao estudo da primeira parte, capítulo 3, do Livro dos Espíritos, que trata acerca da formação dos seres. As questões anteriores, a 43 e a 44, ainda relacionadas ao estudo do surgimento dos seres na Terra, questionam como começou a Terra a ser povoada e de onde vieram para a Terra os seres vivos. Essas questões todas foram estudadas anteriormente. E hoje nós vamos comentar a questão 45. Kardec pergunta aos espíritos superiores: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E os espíritos respondem a Kardec: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. Quando nós nos perguntamos de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui, normalmente nós nos questionamos, nos perguntamos isso com relação a nós mesmos, seres espirituais, espíritos. Mas Allan Kardec, ele estava indagando aos espíritos sobre tudo o que se criou na Terra, absolutamente tudo, desde a menor partícula, as bactérias, os vírus, os bacilos, os fungos, os animais aquáticos, os pássaros, as florestas. De onde surgiu tudo? Onde estavam esses elementos orgânicos que deram vida à Terra? E os espíritos, muito sabiamente, de maneira muito objetiva, dizem que estão em estado de fluido. E quando a gente estuda a parte, tanto do Livro dos Médiuns, quanto do Livro dos Espíritos, quanto a Gênese, quando a gente estuda acerca dos fluidos, nós compreendemos o que os Espíritos queriam dizer a Allan Kardec. Que absolutamente tudo que se originou na Terra vem do fluido cósmico universal. E nós ainda não temos capacidade intelectual e nem espiritual de compreender a criação de Deus. Por isso que o Kardec comenta, logo depois dessa questão, a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais, de uma regularidade constante. E aí você lembra, elementos químicos formam cristais, eles se unem para formar cristais. Se você pegar água e congelar a água e colocar ela no binóculo, a gente vai perceber que as moléculas se cristalizam e se unem. As rochas, os metais também formam cristais e cada um vai obedecendo a sua, como ele diz aqui, a sua espécie, e vão encontrando no ambiente terrestre as condições precisas para irem se formando. A menor perturbação dessas condições basta para impedir a reunião desses elementos, ou pelo menos para impedir a disposição regular que constitui o cristal. Então, os minerais, eles se unem através dessas moléculas que formam cristais, desses elementos que formam cristais. Porque isso não se daria da mesma forma com os elementos orgânicos, que a parte do fluido cósmico universal vão se unindo e vão dando vida. Quantas vezes a gente ouviu falar, ouviu dizer, ou às vezes estudando biologia ou química, ou estudando antropologia, que se encontrou sementes, por exemplo, de trigo, milhões e milhões de anos depois do surgimento do homem na Terra, e essas sementes germinaram, porque elas estavam ali em estado adormecido. Então, a gente pode dizer, estava ali em estado latente, estava ali esperando a oportunidade de germinar. Se isso acontece com uma simples semente, por que isso não aconteceria com toda a formação da vida no planeta? Quando nós estudamos a obra Gênesis, nós descobrimos
que absolutamente tudo que foi preparado no planeta foi preparado com todo cuidado e previamente pelos engenheiros espirituais que cuidaram da formação do nosso globo. Então ele diz, Kardec, a formação da natureza diminui de alguma coisa a grandeza de Deus, saber que todos esses elementos surgiram espontaneamente a partir da natureza, mas comandados por uma força maior, comandados por uma inteligência maior, comandados por Deus, que é o grande engenheiro do universo. Isso não diminui nada, absolutamente nada, a grandeza de Deus. Pelo contrário, Pelo contrário, nos mostra a sua grandiosidade. E ele diz, esta teoria não resolve a verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Bom, eu sei que surgiram as moléculas, surgiram os bacilos, surgiram os vírus, surgiram os cristais, e eles deram origem aos elementos na Terra. Mas de onde vieram esses elementos primitivos? Aí a gente volta novamente lá para a questão do fluido cósmico universal. Tudo que se originou no universo tem como origem o fluido cósmico universal. E aí Kardec ainda diz assim, a gente não consegue compreender tudo agora, de onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra, quando a Terra começou a ser povoada, de onde vieram para a Terra os seres vivos. A gente ainda não tem todas as respostas, pelo simples fato, ele diz que Deus tem seus mistérios e que ele também põe limites às nossas investigações, porque a gente ainda não tem condições de compreender. Quantos de nós ainda não compreendemos sequer a natureza de Deus, não compreendemos sequer a sua existência entre nós, aí a gente quer resolver, quer entender, quer compreender as questões relacionadas ao surgimento da vida ou dos primeiros seres, dos seres mais primitivos na Terra. Então Kardec deixa muito claro, que tudo, absolutamente tudo, achava-se estado fluido, e esse estado fluido a gente pode considerar que tudo aquilo que surgiu na Terra de vida surgiu a partir do fluido cósmico universal. Para maiores aprofundamentos, a gente pode estudar a obra A Gênese, que trata dessa questão toda, da questão da criação. E agora a gente vai para o estudo do nosso Evangelho. Hoje a gente vai estudar o capítulo 5 da continuidade, itens 12 e 13. Motivos de resignação. O que é resignar-se? Quando é que nós nos resignamos? O que é resignação? Será que a gente vive isso no nosso cotidiano? Será que a gente já consegue colocar em prática na nossa vivência a resignação? Porque resignar-se significa, entre muitas coisas, entre muitos significados, resignar-se significa aceitar aquilo que eu não sou capaz de mudar. Eu não posso de maneira nenhuma, por exemplo, mudar na minha atual encarnação a cor da minha pele, porque eu nasci com ela. Eu preciso me resignar a isso. Eu não posso, por exemplo, mudar o timbre da minha voz. Eu preciso me resignar a ela. Esse é o timbre da minha voz. Mas há circunstâncias em nossa vida que nos geram aflição, nos geram sofrimento, e que nós, buscando todas as fontes, todos os modos, todas as maneiras de tentar resolver aquela aflição, de tentar resolver aquela dor, ainda assim ela permanece. E é o que lhe resta? Me resignar. A resignação é o oposto da revolta. O revoltado não consegue se resignar. A pessoa que se revolta contra a sua própria situação, contra as suas questões pessoais, contra as suas dores, que se revolta contra o mundo, que se revolta contra Deus, que se revolta contra as circunstâncias da vida, ela ainda não aprendeu a virtude da resignação. Então, o item 12, o Evangelho, inicia-se exatamente dizendo assim: por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus explicita
resignação que faz bem dizer o sofrimento como um prelúdio da cura. Porque como nós estamos tratando do capítulo 5, e o capítulo 5 trata dos aflitos, os aflitos que serão consolados serão aqueles que se resignarem diante da própria dificuldade. Porque o desespero, a revolta, por si só, já é uma punição para aquele que sofre. Alguém que está em estado de aflição, angustiado, excessivamente preocupado, já está punindo-se a si mesmo. Quando nós passamos por circunstâncias em nossa vida, que nós necessitamos ter tolerância, paciência, esperança e coragem de seguir, apesar das dificuldades, nós estamos nos resignando. Mas quando a gente começa a reclamação, remoer a questão, a pensar de maneira pessimista, negativa, a se desesperar, nós estamos nos punindo. E esses aflitos não serão consolados. Por quê? Porque esses já punem-se a si mesmos. Então ele está nos dizendo que todas as vezes que nós enfrentamos uma dor, que passamos por um processo doloroso e não conseguimos saná-lo ou solucioná-lo como nós gostaríamos, nós precisamos aprender a bendizer essa circunstância, agradecer a Deus por estar passando por ela. Por quê? Porque ela antecede a cura. Isso aqui, gente, tem algo tão importante aqui dentro que o Evangelho está nos dizendo. Por quê? O Evangelho está nos dizendo que nós somos, ou pelo menos estamos, criaturas doentes. Todos nós, encarnados na Terra, estamos criaturas doentes. E por isso, sofremos. E quando o sofrimento nos alcança e nós aprendemos, apesar de todo o esforço de vencer esse sofrimento, nós aprendemos a bendizer aquele sofrimento que nos chega, nós estamos iniciando o processo da cura do nosso próprio adoecimento. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim, diz o Evangelho: deveis vos considerar felizes por sofrer. Ora, quem que é feliz por sofrer? Quem é que gosta de sofrer, né? Nenhum de nós não gostamos de sofrer. E Jesus aqui, o Evangelho, ele não está nos convidando ao masoquismo, a ser feliz porque estamos provocando dor e sofrimento. Não é isso. Ele está nos dizendo que se há uma dor, há um sofrimento persistente, que nós já fizemos de tudo, já buscamos todas as possibilidades de solucionar, de sanar, e não conseguimos, e ainda assim nos resignamos, não nos revoltamos, ele diz: nós precisamos ser felizes. Por quê? Porque ali nós descobrimos que são os nossos débitos e os nossos erros do passado que estão sendo debitados da nossa conta. São as nossas feridas que estão sendo saradas, que estão sendo curadas. Por isso que as dores, aquelas dores que não têm solução, aquelas dores que a gente busca saída, não encontra, aqueles sofrimentos que a gente fica se perguntando: mas por quê? Já fiz de tudo e não consigo resolver. Essas dores, dizem os Espíritos, são o débito dos nossos erros pretéritos. Então a gente tem que ser grato. Por quê? Porque está pagando. Imagine você ter uma dívida com o banco de R$1 milhão. E aí o banqueiro te chama e diz: olha, se você me pagar hoje R$10.000, eu deixo você isento de todo o restante da dívida. Mas você vai ter que trabalhar arduamente para me pagar esses R$10.000. O que a gente faz? A gente faz o que dá, a gente se rebola, a gente faz o que pode, a gente faz o que está acima das nossas forças para quitar aquela dívida.
É isso que acontece com a gente quando a gente reencarna. E mais ainda, quando adquirimos responsabilidades no campo da espiritualidade. E mais ainda, quando recebemos responsabilidades no campo da mediunidade. Nós temos uma grande dívida e os espíritos amigos, confiando que nós nos resignaremos diante daquelas circunstâncias, não nos revoltaremos, eles entregam em nossas mãos a tarefa bendita de trabalhar na seara de Jesus. Então nós devemos ser felizes, porque quando suportamos com paciência essas dores aqui na terra, elas vão nos poupar, diz o Evangelho, de séculos de sofrimento na vida futura. Gente, isso aqui é algo tão importante para a nossa meditação. A gente precisaria pensar nisso todos os dias. Às vezes aquele familiar difícil, aquele trabalho que a gente reclama todo dia dele, aquele companheiro, né, aquela companheira, aquele filho que dá mais trabalho, né, o sogro, a sogra, às vezes um parente que convive conosco, a família de um modo geral, que nos trazem grandes desafios, que nos fazem suportar uma carga muito grande de dor e de sofrimento. Quando nós nos resignamos diante dessas circunstâncias, nós estamos sendo poupados de séculos de sofrimento. Imagina, né? Deveis, portanto, julgar-vos felizes, por Deus reduzir vossa dívida, permitindo que a liquidez do presente, o que vos assegura tranquilidade no porvir. Todos nós sabemos quais são os nossos calcanhares de Aquiles. Todos nós sabemos. Nós não somos mais ignorantes. Nós já temos 2025 anos de Evangelho de Jesus e nós conhecemos a doutrina espírita. Então, todos nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Nós sabemos. Às vezes a gente não admite, não assume para si mesmo qual é o seu maior perrengue aqui nessa encarnação. Mas a gente sabe. Nós sabemos. Nós sabemos às vezes que a nossa maior dificuldade é a impaciência, que a nossa maior dificuldade é a mágoa, que a nossa maior dificuldade é o rancor, que a nossa maior dificuldade é a ira, que a nossa maior dificuldade é a usura, que a nossa maior dificuldade é o apego, que a nossa maior dificuldade é o vício. Nós sabemos, todos nós sabemos. A grande questão é que na maioria das vezes a gente enxerga o problema do outro e esquece de olhar para nós mesmos. E geralmente quando a gente olha para o outro, enxerga o defeito do outro, na verdade aquele defeito, aquele problema não é do outro, é meu. E eu estou projetando para o outro. Porque eu não quero resolver o meu B.O. Eu não quero. Porque é muito mais difícil você viver mal-humorado, viver de cara amarrada, de cara fechada, chateado, desesperado, angustiado. É muito mais difícil do que você ter fé, do que você acreditar que se uma questão chegou na sua mão é porque ela tem solução. Se aquela situação chegou até você é porque você está preparado para ela. Se você está vivendo aquele momento é porque você tem condições de atravessar aquele momento. Mas a gente prefere já exatamente fazer o contrário. Se maldizer, reclamar, às vezes até descontar as pessoas que não têm nada a ver com a situação. Quantas pessoas vivem mal-humoradas, de cara fechada, de cara amarrada, tratando as pessoas mal porque elas estão vivendo situações difíceis que elas não acreditam ser capazes de resolver, então elas acham que a culpa é de todo mundo e elas saem machucando todo mundo que tem pela frente. Quando nós decidimos fazer exatamente o contrário, acreditar que todo problema tem solução, que todas as dificuldades em nossa vida só chegaram até nós porque ou nós erramos muito no passado, ou nós pedimos isso como prova para o nosso crescimento. E em ambas as situações, nós estamos nos consolando, porque nós sabemos que se suportarmos com resignação,
com confiança e com fé, alcançaremos a grande vitória, como diz aqui o Evangelho, que é nos poupar de séculos e séculos de sofrimento. Ou seja, nós vamos nos consolando. E o Evangelho diz: são felizes aqueles que se resignam, porque resgatam o débito e se tornam livres. Imagina você ter que arrastar uma corrente amarrada nos pés por uma encarnação inteira. Como a gente vê aqueles cavalos que às vezes são piados pelos donos e saem se arrastando vagarosamente, lentamente, às vezes se machucam, se prendem e acabam se rasgando no mato, nos galhos, na própria corrente. Imagina carregar uma corrente a vida inteira, arrastar uma corrente a vida inteira e ainda se revoltar contra ela. Agora imagine se libertar dessa corrente, não precisar voltar mais com ela em uma outra situação e ainda nessa vida, se libertar desse peso, ainda nessa existência. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Por isso que ele diz que são felizes aqueles que se resignam, porque quitam o seu débito e se tornam livres, né? E mesmo se a gente quita o débito de um lado e se endivida do outro, a gente não vai pagar essa conta nunca. Imagina, você acabou de passar um empréstimo de 10 mil reais no banco, aí o banco te ofereceu mais 20 mil, aí você pegou 20 mil emprestado. Quando é que você vai pagar essa dívida? Não vai pagar nunca. E às vezes a gente faz isso aqui na Terra. A gente faz uma coisa boa aqui, né? Está fazendo aqui uma coisa boa, acha que é uma coisa boa, que é uma coisa maravilhosa, daqui a pouco a gente faz uma coisa péssima. Ou a gente faz isso aqui achando que está fazendo tudo muito bem feito, mas está fazendo a maior má vontade do mundo. Aí a gente está quitando uma dívida e adquirindo outra. Então a gente precisa pensar sobre isso, pensar exatamente sobre isso, porque é disso que o Evangelho está nos falando. E ele diz mais uma coisa: cada nova infração, olha, infração aos olhos de Deus, tem uma parte do Evangelho que diz assim, que às vezes aquilo que não é visto como infração, como crime aos olhos do mundo, é considerado infração e crime aos olhos de Deus. Porque a gente se esconde às vezes dos olhos do mundo, mas não se esconde dos olhos de Deus. Deus sabe exatamente o que passa no nosso coração, o que passa na nossa mente, o que eu penso a respeito do Max, o que o Max pensa a respeito de mim, o que eu sinto com relação ao Jeff, o que o Jeff sente com relação a mim. Ele sabe exatamente tudo o que se passa em cada um de nós, porque nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, se por um lado eu vou me endividando, né, eu vou adquirindo aqui novas infrações, se eu vou cometendo novos erros, eu vou aumentando a minha dívida. E aí, à medida que eu vou aumentando a minha dívida, eu vou aumentando também o dever da reparação. E reparar, gente, reparar os equívocos cometidos no passado é uma tarefa para nós dolorosa. Sabe por que é dolorosa? Porque nós achamos que somos merecedores de todo o bem, mas não queremos agir com bem integral para com os outros. Quando alguém pisa no seu calo, ou quando alguém pisa no meu calo, nossa primeira atitude é a revolta. A nossa primeira atitude é querer ter razão. A nossa primeira atitude é querer ser o dono da verdade. E aí a gente esquece que nós também pisamos no calo das pessoas, que nós também destratamos as pessoas, que nós também ignoramos pessoas, que nós também enfatizamos pessoas, que nós também agimos às vezes de maneira inadequada, porque nós ainda não somos anjos. Então não tem o direito de julgar absolutamente ninguém. Não me cabe fazer julgamento. Por quê? Porque à medida em que eu me endivido de um lado, embora eu esteja às vezes fazendo bem de outro, à medida que eu vou me endividando, eu vou aumentando a minha responsabilidade de reparação. E reparar é doloroso. Por que é doloroso? Porque às vezes, nessa encarnação, o processo da reparação já se inicia. E se inicia com o sofrimento voluntário que
causamos para nós mesmos, que está aqui no capítulo 5 também. Os sofrimentos voluntários, a revolta, a mágoa, o ódio, a desconfiança, a inveja, o rancor, são formas de sofrimento que nós arrastamos ainda nessa existência. E não são só formas de sofrimento, como também são endividamentos para nossas vidas posteriores, nossas existências posteriores. E aí o Evangelho diz que entre as faltas que nós cometemos, a primeira delas é a insubmissão diante da vontade de Deus. Mas, minha gente, será que Deus quer que eu sofra? Não, a vontade de Deus é que a gente faça o bem. É sempre que a gente faça o bem. A nossa insubmissão é porque a gente faz o oposto do que Ele deseja. E é exatamente a insubmissão ou a revolta é que faz com que a gente não se resigne. Quando nós nos revoltamos contra os desígnios da vida que chegam até nós, na realidade nós estamos cometendo a insubmissão à vontade de Deus. Mas, diz o Evangelho, o que é mais grave ainda é se nos entregarmos aos queixumes. O que são queixumes, minha gente? Lamúrias. Sabe aquela pessoa que fica se lamuriando o tempo inteiro? Isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai dar conta, isso aí vai dar errado, a gente não vai conseguir, vixe Maria, isso aí tu é doido, isso aí está difícil demais, ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue resolver isso está mal feito, isso não está bom. Todas as vezes a gente começa com esse queixume dessa reclamação. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos aumentando as nossas aflições, diz o Evangelho. Se não aceitamos essas aflições, esses desafios com resignação e como algo merecido, tudo que chegou na nossa mão, tudo que está na nossa vida é merecido por nós. Adriana, tudo, absolutamente tudo. Porque ou é resultado, como ele diz aqui, ou isso é resultado das infrações que eu cometi contra as leis de Deus, ou isso é resultado dos erros cometidos no passado. Então, na realidade, tudo é merecido. Deus não é injusto. Eu estou recebendo nas minhas mãos as oportunidades, os processos, as pessoas, as circunstâncias, as situações que eu fui construindo ao redor dos meus passos. Se eu fosse uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa harmoniosa, esses problemas estavam chegando até mim? Não. Eles chegam porque nós ainda vivemos a desarmonia, o desequilíbrio, ainda vivemos muitas vezes a revolta, né? Muitas vezes não aceitamos os frutos da colheita que nós fomos semeando ao longo dos nossos passos. Então, é preciso aceitar com resignação, como algo merecido. Se acusarmos a Deus de praticar injustiça, contraímos uma dívida maior. Imagina você dizer assim: não, Senhor, você deve ter errado. Não pode ser essa pessoa, eu não posso ter feito tanto mal para estar com todo esse sofrimento, toda essa aflição, com todos esses compromissos. Não, eu tenho certeza que o Senhor errou o alvo. E ele não erra o alvo. Né? Ele não erra o alvo. Então, se a gente se queixa contra Deus, a gente vai contrair nova dívida. E ainda vai fazer a gente perder o benefício que a gente poderia extrair daquela situação. Imagina só, tem uma tarefa para o Jeff. Jeff, você tem uma pedra que você vai levar morro acima. Quando você chegar no final do morro com essa pedra, você nunca mais vai precisar voltar a pedra lá embaixo. Quando chegar na metade do morro, Jeff com a pedra, eu vou carregar a pedra morraninha, pega a pedra e joga a pedra de morro abaixo. Aí o Senhor dele chega e diz: Jeff, você ia carregar uma pedra, meu amigo, e ia ficar livre desse compromisso. Agora você vai voltar e vai pegar todas as pedras que estão lá embaixo e trazer para nós aqui em cima. Ou seja, a gente agrava e ainda perde o benefício que poderia ter adquirido. Porque o
Por isso que é necessário recomeçar todos os dias a nossa caminhada, olhando para as prestações de contas que nós devemos a Deus e nos resignando diante das circunstâncias. Todos os dias a gente deveria fazer uma avaliação da nossa própria consciência. O que foi que eu reclamei tanto hoje? Do que foi que eu maldisse tanto hoje? Do que foi que eu me queixei tanto hoje? Porque o queixume, a reclamação e a revolta nos fazem perder o benefício do sofrimento que nós estamos atravessando. E sofrimento não são só as grandes calamidades, não. Sofrimento é tudo aquilo que tira de nós a nossa tranquilidade, a nossa paz, que tira de nós a nossa harmonia. Então, o Evangelho está nos aconselhando a olhar com mais carinho, com mais cuidado, com menos revolta, com menos lamúria, com menos queixa para as situações que vivemos aqui, né? Então, lembra daquela passagem que Jesus diz que aquele que se confia, para aquele que se confia um pouco, muito será dado, né? Aquele que você entrega um pouco, muito será dado. Isso serve para tudo, porque às vezes a gente recebe um pouquinho só de desafio. Aí a gente reclama. Vamos não dar mais, porque ainda não aprendeu. Ainda está com dificuldade de aprender. Mas se ele te manda um desafio, você resolve, aquele ali é resolutivo. Vamos confiar mais coisas nele, porque aquele aqui muito foi dado, também não será cobrado. E nós precisamos lembrar disso. O item 13, ainda aqui do capítulo 5, vai complementar o que os Espíritos vêm dizendo a Allan Kardec e a todos nós a respeito de como o ser humano ele pode suavizar ou agravar o amargor das suas provas. Gente, olha só, a gente pode suavizar ou agravar o amargor das nossas provas dependendo da maneira como a gente encara a vida terrestre. Se você acha que você veio para cá para a terra só para usufruir da vida boa, só para ficar deitado numa rede, um pé na parede, uma rede, um pé na parede, comendo, dormindo, né, sem fazer nada pelos outros, sem ser grata por nada, se você nasceu só para reclamar, só para exigir dos outros, a gente está agravando o amargor das nossas provas. Então ele diz: sofrem tanto mais quanto mais longa julgue a duração do sofrimento. Quando a gente olha para um corte na perna, né, já fiz uma cirurgia recentemente. Se ele todos os dias ele tivesse olhado para aquela cirurgia e tivesse dito: meu Deus, ainda faltam 29 dias para eu ficar liberado disso aqui. Ave Maria, falta ainda 28 dias. Meu Deus, ainda faltam 27. Se todos os dias ele lembrasse do quanto que ainda faltava para ele ter aquela cirurgia cicatrizada, ele teria ficado doido. No mínimo ele teria enlouquecido alguém dentro de casa, né, Marcos? No mínimo ele teria enlouquecido alguém. Por quê? Porque quando você só olha para o problema e você não confia, e aqui tudo é uma questão de fé, a resignação é um ato de fé, né? É um ato de fé. Quando a gente não se resigna nas situações, a gente só olha para o problema. E o problema fica maior do que ele realmente é. Por isso que ele está dizendo que a gente sofre menos dependendo da maneira como a gente analisa a vida aqui na Terra. Se eu acho que a vida aqui na Terra é um aprendizado, é um processo de aprendizado, eu vim para cá para tentar amenizar minhas encrencas, eu vim para cá para tentar me melhorar, eu vim para cá para crescer, para evoluir, beleza. Eu vou me resignar diante das circunstâncias. Mas eu acho que eu sou a Rainha Elizabeth, reencarnada, que eu mereço ser tratada igual a entidade, que todo mundo precisa me tratar como se eu fosse a pessoa mais importante do planeta, que eu não quero ter problemas, eu não vou resolver problemas, eu não quero ter situações difíceis na minha vida. Aí está ruim. Né? Por quê? Porque essa criatura ela vai sofrer muito mais. Quanto mais longa ela ajuda a duração do sofrimento, maior é o sofrimento dela. Maior é o sofrimento dela. Por isso
isso que o Evangelho nos diz que aquele que se põe na perspectiva da vida espiritual, né, que olha para a vida espiritual e vê a vida corpórea apenas como uma passagem, esse enxerga um ponto infinito. Isso aqui não é tudo que eu vou viver, aqui é um pontinho da minha caminhada, da minha jornada. Então, se ele tem a certeza do futuro, se ele tem a certeza da vida futura, as dores vão fazer com que ele avance, não com que ele se revolte, né? As dores vão fazer com que ele caminhe, vão fazer com que ele cresça. Por isso que a gente precisa olhar para as nossas dores sem o peso do nosso orgulho e do nosso egoísmo, porque a dor envolvida pela revolta, a dor envolvida pela queixa, a dor envolvida pelo desespero, nos esmaga com todo o seu peso. Por quê? Porque eu sou a pessoa que acha que não merece sofrer, né? Não merece sofrer. Sou Jesus Cristo na terra, e até Jesus sofreu, mas eu acho que eu não mereço sofrer, não mereço estar passando por isso, eu não mereço passar por isso. E quem é que merece? Porque se chegou na sua conta, é seu. Se fosse da Adriana, não tinha chegado na conta dela, mas não chegou na conta dela. Na minha conta chegaram outras numerosas e grandes, né? Mas o de cada um é de cada um. Então ele diz: quanto maior o nosso orgulho de achar que a gente não merece sofrer, que Deus é injusto, quanto maior o nosso egocentrismo de achar que eu mereço ser feliz e os outros 8 bilhões de pessoas no planeta não merecem, aí eu só penso em mim. Esse tipo de comportamento faz com que a dor nos esmague. Então o Evangelho nos diz que o resultado dessa maneira de apreciar a vida, né, de olhar para a vida, para essa existência como um ponto no infinito, de olhar para a nossa existência como um processo de crescimento, de melhoramento, como um processo, né, de progresso, olhar para a vida dessa maneira, olhar para as coisas dessa forma, vai também nos ensinar a moderar os nossos desejos. Por quê, gente? Porque às vezes a gente quer coisa demais, a gente acha que é merecedor de coisas demais, e aí a gente exagera nos próprios desejos. Mas se a gente olha para essa vida e diminui a importância das coisas do mundo, a gente também modera os desejos. Vamos moderar os desejos, vamos nos contentar com a nossa posição, sem invejar a posição dos outros. Vamos atenuar a impressão moral dos deveres e das ambições que nós experimentamos. A gente vai, né, baixar a bola, como a gente costuma dizer. Nós vamos baixar a bola, não é tudo isso, não é só essa Coca-Cola toda. Por que os outros sofrem e eu não posso sofrer? Por que os outros têm dificuldade e eu não passo por dificuldade? Então a gente vai olhar para a vida com outros olhos. E aí ele diz: quando a gente se resigna dessa forma, nós desenvolvemos voluntariamente, a gente desenvolve calma diante das situações. Então o Evangelho nos diz que uma pessoa que não tem calma diante dos sofrimentos, ela não é resignada, porque a calma é sinônimo da pessoa resignada. Vai dar certo, a gente vai conseguir, nós vamos resolver, né? Vamos pensar positivo. Então a pessoa que se resigna, ela desenvolve calma, e a calma e a resignação são úteis tanto para a saúde do corpo, porque uma pessoa desesperada adoece, ela vive com dor de cabeça, ela passa por transtornos fisiológicos, dores de estômago, diarreias, insônia. Ela adoece o sistema nervoso, adoece o sistema imunológico, adoece o corpo, mas não adoece só o corpo, adoece também a alma. Então a calma e a resignação são úteis tanto para a saúde do corpo quanto para a saúde da alma, enquanto a inveja, a cobiça, a ambição, o desespero, que muitas vezes nós nos submetemos voluntariamente, são torturas que nós acrescentamos às angústias que já vivemos na própria existência. Então a gente precisa lembrar
de nos resignar diante da situação. E aqui não é uma resignação passiva, é uma resignação ativa. Eu vou fazer de tudo que eu puder para solucionar aquele problema. Se eu não conseguir ainda resolver, então eu vou me resignar e vou entregar isso nas mãos de Deus. Nós precisamos, portanto, lembrar que a crença no futuro, a crença, a certeza da vida após a morte, na vida além da morte, a sobrevivência da alma, a reencarnação, desenvolve em nós calma e resignação. E proporciona fé no futuro, que vai dar a todos nós serenidade. Alguém sereno, alguém com calma, é alguém que aprendeu a se resignar. E se nós ainda não desenvolvemos minimamente essas virtudes, é porque ainda vivemos no campo do desespero, da revolta e da reclamação. E quando a gente se revolta, é contra Deus. Quando a gente reclama, é contra Ele e os seus desígnios. Quando a gente se queixa, da mesma forma. Então vamos pensar sobre isso durante toda essa semana, tá bom? Para nós, então, encerrarmos o nosso Evangelho nessa noite, vou convidar a todos que desejarem, que fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao alto e agradeçam a Deus por todos os desafios, dificuldades e aflições que porventura tenhamos vivido ao longo dos nossos dias. Dizer no fundo de nossas almas: Senhor meu Deus, obrigada, Pai querido, pelas oportunidades benditas de ressarcir os débitos diante das leis divinas. Que Tu possas nos dar uma semana de muita paz, iluminando-nos o raciocínio, a inteligência e o sentimento, a fim de que possamos encontrar saídas para os nossos dilemas materiais e espirituais. Guarda-nos a todos nós no Teu amor, protege os nossos lares e nos prepara o coração para todas as tarefas que nos aguardam ao longo dessa semana. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.